Após ataques aéreos ucranianos em território russo, enquanto a Rússia estava na defensiva, o exército russo respondeu com um grande ataque aéreo a Kiev. Vamos analisar o tema agora. De acordo com a reportagem do Kyiv Independent, no dia 6 de julho, o exército russo realizou um grande ataque aéreo contra Kiev. Foram utilizados nada menos que 68 mísseis e 351 drones para realizar esse grande ataque aéreo. Mais precisamente, foram utilizados 23 mísseis balísticos, 39 mísseis de cruzeiro e 6 mísseis hipersônicos de cruzeiro de alta velocidade, totalizando 68 mísseis. Esse ataque aconteceu apenas algumas horas depois que o presidente da Ucrânia, Zelensky, alertou sobre a possibilidade de um ataque em grande escala na noite anterior. Com esse ataque, 14 pessoas morreram e 60 ficaram feridas, incluindo 5 crianças na região de Kiev e arredores. O ministro ucraniano Nemo informou que a identificação dos mortos continua e o número de vítimas pode subir. O ataque das forças russas foi em grande escala e confirmou-se que, devido aos mísseis, os andares do 5º ao 9º de um prédio residencial em Kiev foram destruídos. Em vários casos, parte da parede externa do prédio caiu. Segundo a Reuters, um prédio perto do centro de Kiev foi gravemente danificado, deixando moradores presos. A defesa antiaérea conseguiu abater 37 mísseis e 326 drones, mas falhou em interceptar todos, o que acabou resultando em muitas vítimas. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter atacado, com armas de longo alcance e drones, empresas de defesa, instalações de combustível e energia na cidade de Kiev e na região de Kiev, além de bases aéreas em Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy e Chernihiv. O Ministério da Defesa da Rússia disse que o ataque respondeu aos ataques ucranianos a infraestruturas civis em território russo. E também é importante observar que os militares russos afirmaram ter como alvo a infraestrutura da indústria de defesa. Segundo a declaração, os alvos eram instalações de produção de drones de reconhecimento de médio e longo alcance, empresas de ogivas para drones e outras instalações de produção de drones e sistemas não tripulados na Ucrânia. O estaleiro de Kiev, base do míssil antinável Neptune, também foi atacado. As forças russas miraram na capacidade industrial de ataque marítimo de longo alcance da Ucrânia contra a Rússia. 2 pontos merecem atenção neste ataque. O primeiro é o momento. A Rússia fez o bombardeio um dia antes da abertura da cúpula da OTAN. Esse período foi um momento em que a comunidade internacional estava focada em discutir a situação da Ucrânia, e todos os líderes mundiais estavam com os olhos voltados para a guerra. Atacar Kiev com mísseis e drones nesse período tem um significado que supera uma simples operação militar. Ao exibir à comunidade internacional que ainda mantém a iniciativa na guerra, a Rússia também sinaliza fortemente à OTAN que manterá sua pressão militar. Para a Ucrânia, o ataque à capital antes da cúpula foi uma chance de mostrar aos membros a gravidade da situação de segurança. Também é relevante que estava prevista uma reunião entre o presidente Zelensky e o presidente Trump nesta cúpula. O encontro entre os dois líderes estava atraindo atenção, pois seria uma oportunidade para avaliar a direção do apoio militar dos Estados Unidos e a possibilidade de ampliação do suporte aos sistemas de defesa aérea. Nesse momento, a realização de um grande ataque aéreo pela Rússia pode ter tido a intenção de exercer forte pressão sobre ambos os lados antes da reunião. Há a possibilidade de que a Rússia tenha escolhido esse momento para continuar pressionando a Ucrânia e os Estados Unidos, tentando criar a impressão de que está vencendo a guerra. Zelensky criticou que atacar após o dia da independência dos Estados Unidos e antes da cúpula da OTAN é típico de Putin, acusando a Rússia de lançar um grande ataque aéreo de propósito quando a atenção internacional está voltada para o tema. Outro ponto importante é que há rumores de que a Ucrânia ficou sem mísseis interceptadores. Segundo o Wall Street Journal, nem todos os 23 mísseis balísticos russos lançados contra Kiev foram interceptados. De acordo com a análise do Wall Street Journal, o motivo pelo qual a defesa aérea da Ucrânia enfraqueceu é porque os sistemas de defesa aérea Patriot, fabricados nos Estados Unidos, se esgotaram. No momento, durante esta guerra no Oriente Médio, os sistemas de defesa aérea Patriot dos Estados Unidos foram priorizados para Jeddah, no Oriente Médio, e por isso não estão sendo enviados para a Ucrânia como deveriam. Por causa disso, ficou comprovado que a Ucrânia está inevitavelmente exposta aos ataques das forças russas. A Rússia percebeu essa situação e começou a atacar Kyiv de forma concentrada. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deve pedir mais mísseis interceptores aos países ocidentais na próxima cúpula da OTAN.
Mesmo que a produção comece agora, levará mais de 2 anos, tornando a situação da Ucrânia muito complicada. Além disso, a Ucrânia conseguiu derrubar cerca de 90% dos drones de longo alcance da Rússia este ano e interceptou com sucesso 80% dos mísseis de cruzeiro lançados, de um total de 722. A taxa de interceptação de mísseis balísticos foi de cerca de 30% dos 522 lançados, pois são mais difíceis de interceptar que mísseis de cruzeiro ou drones, devido à alta velocidade. Com a baixa eficácia na interceptação dos mísseis, os danos aumentam ainda mais. Por isso, o ministro da Defesa da Ucrânia pediu na semana passada a quase 40 países que enviassem seus mísseis Patriot, prometendo reposição com novos lotes no próximo ano. Parece que outros países parceiros também estão tendo dificuldades para emprestar esses equipamentos. O exército ucraniano também atacou novamente a Rússia com um grande ataque aéreo. Uma refinaria de petróleo em Yaroslav, cerca de 700 quilômetros da fronteira ucraniana, nordeste de Moscou, foi atingida. Essa refinaria é chamada de Refinaria Yaroslav Nefteurg Sintes. Como resultado, vídeos e fotos mostrando fumaça subindo sobre a cidade se espalharam amplamente nas redes sociais. Autoridades de Yaroslav disseram que drones ucranianos atacaram a região, mas não informaram sobre danos. O exército ucraniano segue atacando refinarias, afirmando que instalações de energia são alvos militares por fornecerem combustível e recursos às forças russas. Na verdade, isso não só causa dificuldades nas operações militares russas, como também abala significativamente a opinião pública dentro da Rússia. O exército ucraniano atacou a província de Yaroslavo, o campo de treinamento de Luga e o porto de Ustruga, ambos na província de Leningrado, noroeste da Rússia. Também realizaram ataques contra Sebastopol, na península da Crimeia. Eles chegaram a lançar ataques até mesmo na distante Sibéria. O ataque foi realizado com drones contra a maior refinaria de petróleo da Rússia, localizada na região de Omsk, na Sibéria, causando danos. Assim, as instalações de refino primário da refinaria de Omsk foram danificadas. A refinaria de Omsk é a maior da Rússia, em capacidade de processamento de petróleo bruto. Após ataques ucranianos, entre as 10 maiores do país, só a Companhia Petroquímica de Angarsk, em Irkutsk, Sibéria, ainda não foi alvo de drones ucranianos. A força da contraofensiva ucraniana fica clara pelo número de ataques. Só neste ano, a Ucrânia fez ao menos 194 ataques a refinarias russas com drones. Esse número é 11 vezes maior que no mesmo período do ano passado. Isso indica que a Ucrânia mudou de estratégia, deixando de atacar só áreas de fronteira para focar também em infraestruturas essenciais na retaguarda da Rússia. Especialmente porque as refinarias de petróleo da Rússia desempenham um papel importante na produção de combustível militar e no apoio logístico. Mesmo que apenas parte dessas instalações pare de funcionar, isso pode aumentar significativamente a pressão sobre todo o sistema de suprimentos militares. A frequência dos ataques também aumentou visivelmente. Em maio, ocorreram 16 ataques a refinarias de petróleo. Ou seja, quase a cada 2 dias, uma instalação de energia russa foi ameaçada. A Ucrânia está adotando uma estratégia não de atacar uma região específica apenas uma vez, mas de atingir repetidamente instalações em várias regiões, atrasando até mesmo os trabalhos de recuperação. Por causa disso, a Rússia teve que distribuir suas defesas antiaéreas não só na linha de frente, mas também nas instalações industriais da retaguarda, aumentando muito o fardo da defesa em comparação com antes. O avanço dos drones ucranianos impulsiona essa mudança. A Ucrânia continuou aprimorando o alcance e a precisão de seus drones de longo alcance, além de aumentar significativamente a produção, adquirindo assim a capacidade de realizar ataques simultâneos em grande escala. Se antes só podiam atacar áreas próximas à fronteira russa, agora há casos frequentes de ataques atingindo regiões profundas do território russo. Com a melhoria da capacidade de atingir coordenadas-alvo com precisão, a taxa de sucesso dos ataques a instalações de refino, tanques de armazenamento e equipamentos essenciais também aumentou. Com o contínuo apoio de inteligência dos Estados Unidos, tornou-se possível analisar a disposição e os movimentos das defesas aéreas russas, permitindo a escolha de rotas relativamente menos protegidas para as operações.
O número de casos em que drones evitam as defesas aéreas russas e atingem alvos cresce, forçando a Rússia a destinar mais recursos à defesa da retaguarda. Por causa disso, está faltando combustível em toda a Rússia. Falta combustível em quase todas as regiões, e cada vez mais moradores rurais da Rússia usam cavalos em vez de veículos particulares. Segundo o jornal Moscow Times, nas últimas semanas, a demanda por cavalos aumentou várias vezes e cerca de 1.000 cavalos foram poupados do abate. Moradores usam cavalos para tarefas agrícolas, transportar feno e se locomover em terrenos difíceis diariamente. Nas áreas rurais, criar cavalos tornou-se mais barato do que abastecer veículos. Além disso, as vendas de bicicletas também aumentaram drasticamente. As vendas em grandes shoppings russos em junho passado cresceram 131% em relação ao mês anterior, e a receita das empresas aumentou 263%. Com a falta e o alto custo do combustível, muitos usam cavalos ou bicicletas no lugar de carros. A escassez de combustível ocorre porque as forças armadas da Ucrânia seguem atacando intensamente instalações de energia russas,